E aí, pregação temática, textual ou expositiva? Nesse vídeo então quero falar um pouquinho sobre isso, porque sei que muita gente gostaria de entender um pouquinho mais sobre essa questão, porque aqui eu sempre, em vários vídeos, mencionei a questão da pregação expositiva. É um dos modelos assim, de pregação que hoje em dia eu entendo como sendo assim, um dos modelos de pregação ou dos conceitos de pregação que deve ser mais praticado, tá? Com bastante ênfase, embora também eu entenda claramente que o sermão temático tem o seu lugar, o sermão textual também tem o seu lugar, mas eu entendo que a nossa maior ênfase hoje deveria estar exatamente na pregação expositiva, ok? Mas nesse vídeo aqui eu quero então conversar com você um pouco sobre esses três modelos de pregação e queria então utilizar como base aqui esse livro que eu já apresentei em algum outro vídeo aqui, Como Preparar Mensagens Bíblicas, tá? É um livro muito bom de James Braga. Ele vai trazer aqui o conceito, tá, de pregação bíblica, que toda pregação deve ser uma exposição bíblica das Escrituras, mas ele também vai trazer aqui, por exemplo, várias informações a respeito do sermão temático, o sermão textual e com bastante ênfase aqui na questão do sermão expositivo. Ele vai apresentar também o processo. Primeiro ele apresenta as três principais abordagens de pregação e depois na segunda parte do seu material então ele vai apresentar o processo de pregação, de elaboração de sermões, de forma prática, como você faz um sermão, como é que você prepara um sermão bíblico. Então, na segunda parte, ele vai apresentar todo o processo de preparação ou elaborações de sermões, tá? Então, ele vai falar sobre a estrutura, o título, a introdução, a proposição, né, e por aí vai. Mas eu queria utilizar esse livro para ajudar você a entender um pouquinho mais sobre esses três modelos de pregação. Então eu vou começar aqui pela pregação temática. Então ele vai definir aqui o que é um sermão temático. Fala assim: sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independentemente do texto. Então, segundo o autor, você entende que sermão temático é exatamente esse, tá? É aquele cujas divisões principais derivam do tema, tá? Enquanto que, por exemplo, num sermão expositivo, a mensagem, ou seja, o foco vai ser inicialmente uma passagem bíblica, uma passagem das Escrituras, tá? Ou seja, toda a mensagem que vai ser apresentada pelo pregador vai ser extraída de uma passagem das Escrituras. No sermão temático, todo o sermão vai vir a partir de um tema, ok? Primeiro é elaborado um tema, desse tema é elaborado os pontos do sermão, tá? Então o pregador ele definiu o tema. Desse mesmo tema que ele definiu, ele define todo o esboço do seu sermão, todos os pontos do seu sermão, e depois então ele pode buscar por passagens bíblicas para encaixar em cada um desses pontos que ele previamente elaborou, tá? Por isso é que ele define que sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema, ok? Independentemente do texto, ok? Então você não precisa necessariamente ter já uma passagem bíblica definida para você definir o tema do teu sermão, tá? Então, esse aqui é o sermão temático. Então, vamos lá. Aí eu quero fazer aqui um tema, por exemplo, 10 razões para um casamento feliz. Elaborei um tema. Agora eu posso elaborar os pontos do sermão. Por exemplo, o tema é 10 razões para um casamento feliz. Aí, por exemplo, coloco ponto 1, consideração, ou oração, comunhão com Deus, ou culto familiar, amor mútuo, compromisso, entendeu? Coloquei os meus pontos do meu sermão, as divisões do meu sermão, a partir do tema que eu selecionei. E agora eu vou achar passagens bíblicas para embasar cada um desses pontos. Qual passagem na Bíblia vai falar sobre o respeito no relacionamento? Qual passagem na Bíblia vai falar, por exemplo, sobre o culto familiar como um elemento importante para um relacionamento? E aí eu vou preenchendo isso, tá? E a principal crítica a respeito desse modelo de pregação é que quando nós fazemos
a pregação temática nessa maneira como tem sido feita, né, pela maior parte dos pregadores e por aí vai, na hora de selecionar as passagens para preencher ou para embasar os pontos estabelecidos, os pregadores tendem a tirar textos dos seus devidos contextos, tá? Dos seus devidos contextos. Então não há aquela preocupação de fazer uma análise histórica, uma análise gramatical, uma análise literária, teológica, para entender se essa passagem que eu estou selecionando, para embasar, por exemplo, esse ponto do meu sermão, se essa passagem de fato está defendendo de fato esse ponto do meu sermão, ou eu estou encaixando essa passagem apenas porque já tenho aqui esse ponto e essa passagem deve dizer exatamente o que esse ponto do meu sermão está dizendo. Tá? Então, outro problema do sermão temático que muitos estudiosos levantam é que, como o pregador no púlpito vai lendo várias passagens, vai lançando várias passagens, o que acontece? Ele acaba não se aprofundando em nenhuma passagem, acaba não explicando com profundidade, contextualmente, uma determinada passagem, ele vai jogando apenas passagem por passagem, vai embora, e vai embora. Entendeu? Então, esse aqui é um dos grandes problemas, né, do sermão temático. E a outra questão ainda é a seguinte: já que o cara seleciona, né, o pregador seleciona uma série, uma quantidade grande de sermões, vamos colocar, por exemplo, 7 passagens bíblicas, 8 passagens bíblicas em um sermão, às vezes 10 passagens bíblicas em um único sermão, ele não tem o devido tempo para fazer uma análise profunda de cada uma dessas passagens. Porque eu vou falar para você, se para você estudar uma única perícope, você já cansa demais, você já tem um trabalho muito árduo, imagina agora aquele pregador que reuniu 8 passagens bíblicas para o seu sermão de sábado ou de domingo. Quanto tempo ele vai precisar tirar para fazer uma análise aprofundada de cada uma dessas passagens que ele está levando para o púlpito? Então, como o tempo normalmente é escasso, o que os pregadores fazem? Acabam apenas definindo o ponto, o tema, do tema define as divisões e agora, através de uma concordância e tal, ele vai achando as passagens, encaixa e leva para o púlpito. Tá? E às vezes, na hora que ele vai apresentar essas mensagens, ele não tem a preocupação nenhuma em saber qual é o contexto dessa passagem que ele está aí apresentando. Então aí vai surgir aqueles sermões como, por exemplo, né, a história de Davi e Golias. Ah, todo mundo, irmãos, tem um Golias. Todo mundo tem um Golias e você tem que vencer os seus Golias e por aí vai. E aí o pessoal vai fazendo todos esses malabarismos aí para apresentar os sermões. Como outra passagem também, tudo posso em Cristo que me fortalece. O cara vai falar, sabe, irmão, você pode conseguir o seu carro, você pode conseguir passar nesse vestibular, porque em Cristo que nos fortalece nós podemos todas as coisas. Entende? Então, assim, esse aqui é um dos dilemas aí do sermão temático. Então, entendeu? Sermão temático é definido inicialmente um tema, tá, no qual se pretende pregar. Desse tema é definido as partes. E dessas partes, então, agora com essas partes, com essas divisões prontas, agora o pregador vai buscar passagens na Bíblia que ele consegue encaixar, né, em cada um dos pontos do seu sermão. Então ele pensa, rapaz, o tema do meu sermão é 10 princípios para um casamento feliz. Qual passagem na Bíblia pode me dar princípios sobre um casamento feliz? Tem um texto lá em Isaías, aí pega. Tem um texto lá em Gênesis, aí pega. E assim ele vai trabalhar no seu sermão. Depois do sermão temático, você tem agora uma outra abordagem também de pregação, que vai ser aqui o sermão textual, tá? Esse autor aqui, né, no livro que nós estamos nos baseando aqui, Como Preparar Mensagens Bíblicas, ele vai falar que o sermão textual fala que é já diferente do sermão temático, que começa com um tema, né, deriva de um tema. O sermão textual, ele vem, né, no sermão textual nós começamos com um texto, ok? Ele fala assim, sermão textual é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de um breve trecho da Bíblia. Cada uma das divisões é baseada como linha de sugestão e o texto fornece o tema
do sermão, tá? Então, já no sermão textual, então o pregador começa com uma passagem. Normalmente, os sermões textuais, eles têm, por exemplo, uma passagem bem curta, tá? Como, por exemplo, o texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10, o autor até também coloca aqui esse exemplo, né? Vai falar, por exemplo, aqui, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a Deus, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a apreciá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas, entendeu? Então você pode pegar esse único versículo Esdras 7, verso 10, tá? E a partir daqui você consegue fazer um sermão textual. Então você percebe que normalmente o sermão textual ele é baseado em um único versículo, normalmente em um versículo, 2 versículos no máximo, e desses versículos vai sair, né, basicamente uma estrutura básica aqui do sermão, tá? Então, por exemplo, um esboço que o autor vai colocar aqui fala, por exemplo, ele coloca aqui, ponto 1 do sermão, estava disposto a conhecer a palavra de Deus. 2, estava disposto a obedecer a palavra de Deus. 3, estava disposto a ensinar a palavra de Deus. Então, aqui já tem então algumas ideias aqui iniciais. Só que às vezes, cada um desses pontos vai ser defendido ou argumentado com base em outras passagens da Bíblia, tá? Então o autor pode recorrer a várias outras passagens da Bíblia para sustentar cada um desses pontos, tá? Que foram extraídos do versículo que ele está, no qual ele está pregando, ok? Então, esse aqui seria então o sermão textual, ok? Por exemplo, você também pode fazer um sermão textual, por exemplo, em Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, você pode colocar o Senhor é meu pastor, né, no ponto 1, e o ponto 2, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí você vai fazer todo o seu sermão e você pode pegar outras passagens para ainda sustentarem ainda mais cada um desses pontos, tá? E por fim, então, nós temos aqui o sermão expositivo, tá? Antes do autor definir o sermão expositivo, ele começa o seguinte, fala assim, o sermão expositivo é o modo mais eficaz de pregação, porque ele forma, com o tempo, mais que todos os outros tipos de mensagem, uma congregação cujo ensino é fundamentado na Bíblia. Ao expor uma passagem da Escritura, o mensageiro cumpre a função primária da pregação, a saber, interpretar a verdade bíblica, o que nem sempre se pode dizer dos outros tipos de sermão. Então você percebe que uma das debilidades do sermão temático é que você cria um tema e depois você vai achar passagem para sustentar o tema que você criou, e você pode tirar os textos do contexto porque você quer forçar o texto a dizer aquilo que o teu esboço, que já está pronto, pretende dizer. Um outro problema do sermão textual, por exemplo, vai ser que ele se baseia em um único versículo, tá? Só que aquele único versículo não diz o todo do pensamento do autor. Você isolou um versículo e você cria um sermão em cima de um único versículo, tá? E aí você, às vezes, como estás focando unicamente em um único versículo, você se esquece do contexto todo, né? Então, esse pode ser um problema também. Já no sermão expositivo, é um pouquinho diferente. Agora vamos ver isso quando ele vai definir aqui o sermão expositivo. Ele fala assim, sermão expositivo é aquele em que uma passagem mais ou menos intensa da Escritura é interpretada em função de um tema ou assunto. A maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem, e o esboço contém uma série de ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal, tá? E o esboço contém, diferente do esboço do sermão temático que é extraído do próprio tema que foi criado, o esboço do sermão expositivo, ele vai conter uma série de ideias progressivas que vão gerar em torno de uma ideia principal, ok? Então, o sermão expositivo é basicamente isso. Então, no sermão expositivo, o pregador, primeiramente, eu vou preparar um sermão expositivo. Por onde que eu começo? Você começa achando um texto.
Você não tem ainda um tema, você não tem um esboço, você não tem os tópicos, né? Você não tem a estrutura do teu sermão, você não sabe absolutamente nada sobre o teu sermão. Você só vai decidir selecionar uma passagem bíblica, ok? Selecionando a passagem bíblica, você então vai pegar essa passagem, você vai fazer uma análise contextual dessa passagem, entendendo o contexto histórico, o contexto gramatical, o contexto literário, o contexto teológico, ok? E a partir desse estudo, a primeira missão sua no sermão expositivo é identificar. Você vai se perguntar o que diz essa passagem. E essa pergunta tem como objetivo identificar a ICT, tá? Que significa ideia central do texto. Essa ICT vai se transformar na proposição do seu sermão, ok? Ou seja, o assunto do seu sermão. E uma vez encontrado a ideia central do texto, aí então você vai extrair também dessa mesma ideia central do texto, dentro dessa passagem bíblica aí que você selecionou, você vai descobrir, analisando a estrutura, conforme o autor está estruturando o seu pensamento, você vai achar a estrutura do teu sermão, os pontos do teu sermão, ok? Você vai encontrar tudo isso daí, e a partir daqui, então, agora você vai começar a fazer todos os outros estudos, gramatical e tal, e etc. Só assim você vai estar pronto, de fato, para apresentar, então, essa mensagem. Então, é muito importante que você entenda essa questão. Então você percebe que existe aí algumas diferenças entre esses tipos de sermão, tá? No textual, por exemplo, ele vai se basear em um versículo, tá? 2 versículos, às vezes no máximo, tá? Sempre trechos bem curtos, e o sermão expositivo ele vai pegar uma perícope. O sermão expositivo nunca vai pegar um único versículo. O sermão expositivo sempre vai pegar, às vezes, um capítulo inteiro, às vezes 10 versículos, porque a preocupação do sermão expositivo na hora de delimitar, tá? Focalizar na quantidade da passagem, a preocupação não está em se vai ser quantos versículos eu vou pregar, não. A preocupação do pregador expositivo é aonde o autor, esse assunto que esse autor está falando, tá? O assunto dessa passagem começou aonde e terminou aonde. Porque você vai pegar sempre o que é chamado de perícope, tá? Que é um fluxo de pensamento com começo, meio e fim. No sermão textual, você vai pegar apenas um único versículo e você deixa o todo aí, tá? Todo o teu sermão vai focar em um único versículo ou 2 versículos no máximo. Sempre é texto muito curto. No sermão expositivo, você vai pegar perícope, tá? Se o assunto daqui, porque às vezes num único capítulo, por que perícope? Porque às vezes num único capítulo, o autor falou de vários assuntos. E na pregação expositiva, se aquele capítulo fala de vários assuntos, você não vai pregar todo aquele capítulo misturando os assuntos, tá? Então você vai selecionar apenas um assunto, tá, desse capítulo, ok? Então você vai extrair apenas um assunto, não. Aqui está falando, por exemplo, sobre salvação. Aqui está falando agora sobre criação, tá? Aqui agora está falando sobre casamento. No mesmo capítulo, às vezes você tem, né, uma variedade de assuntos. Você não vai pregar sobre todos esses assuntos, você vai delimitar, entender aonde que começa cada perícope, aonde que começa a parte que ele está falando sobre casamento, aonde que começa e termina a parte que ele está falando sobre criação, aonde que começa e termina a parte que ele está falando sobre graça, e você vai decidir, não vou pregar sobre o quê? Sobre graça? Sobre casamento? Sobre salvação? Não, vai ser sobre graça. Então você vê, não, o assunto sobre graça começa nesse versículo e termina nesse versículo. Você vai extrair essa perícope, tá? Extraído essa perícope, aí você vai fazer todos os estudos e aí vai entender então a ideia central dessa passagem, a estrutura dessa passagem, e quando você subir no púlpito para pregar, todo o seu sermão, do começo ao fim, vai ser sobre aquele único assunto, ok? Sobre aquele único assunto. E vai evitar aquilo que normalmente nós temos visto pessoas subindo no púlpito e falando sobre várias coisas. No final do sermão você se pergunta o que ele falou, afinal de contas. Qual foi o assunto desse sermão? Então, esse aqui é o vídeo que eu queria, né, trazer aí para vocês, para tentar explicar mais ou menos, né, a diferença aí sobre esses tipos de sermão. Então, gostaria aí que você colocasse aqui algum feedback, né, sobre esse assunto, o que você acha, quais vídeos mais sobre pregação você gostaria que eu gravasse. Eu penso em produzir bastante coisa prática, dá um pouquinho mais de trabalho, né, porque leva muito tempo, e eu vi que muita gente aqui não está disposta a assistir vídeos longos. Tem aqui um vídeo, por exemplo, sobre
que eu falo um pouquinho sobre... Tem aqui, por exemplo, um vídeo sobre fluxograma. Gravei um vídeo prático ensinando como fazer um fluxograma, mas poucas pessoas assistiram. Vi que foi um dos vídeos menos vistos, porque as pessoas não querem gastar 1 hora vendo o vídeo, entendeu? Mas eu vou gravando. Quem quiser assistir vai ser abençoado, vai poder abençoar a sua igreja, a sua congregação. E quem não, vai continuar do jeito que está, porque eu tenho estudado sobre isso e aquilo que eu venho aprendendo é uma coisa que eu já tenho estudado desde 2016, quando eu descobri a pregação expositiva, e um dos meus objetivos hoje em dia é promover isso daí. Então, um abraço, Deus abençoe e estamos juntos.